Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de termologia. Hoje falaremos sobre transmissão de calor e para isso nós precisaremos relembrar um conceito muito importante que é o conceito de calor. Calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. Bom, o que significa isso? É só relembrar o exemplo que nós pegamos na aula passada. Nós tínhamos dois objetos com temperatura diferente, temperatura A e temperatura B, e nós aproximamos ou até mesmo colocamos eles em contato e observamos o que poderia acontecer. E o que acontece é que há um fluxo de energia térmica do qual nós chamamos de calor. E esse calor vai ser transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Até o momento em que esses dois corpos se encontrarão à mesma temperatura. E a esse momento nós chamamos de equilíbrio térmico. Agora nós partimos para os processos de transmissão de calor, que são basicamente três: condução, convecção e radiação. Então, começando com a condução, condução é o processo de propagação de calor, do qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Bom, imagine o seguinte: você tem uma barra de ferro e na ponta você coloca uma vela, uma espécie de vela, e segura na outra ponta. Você percebe que, à medida que o tempo vai passando, essa barra de ferro vai esquentando. Isso significa que a temperatura na ponta da barra está aumentando. E lembra, temperatura é o grau de agitação das moléculas, ok? Se você tem uma molécula se agitando muito, ela vai passar essa agitação para outras moléculas vizinhas, até que toda a barra, nesse caso, se encontre em equilíbrio térmico com a chama da ponta. Então, existem alguns materiais que eles são bons condutores e péssimos condutores, e nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Por exemplo, os materiais condutores, que são aqueles materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado, nós utilizamos ele muito mais na cozinha, né? Nós utilizamos, por exemplo, essa panela feita de metal. Por outro lado, nós temos os materiais isolantes, que são aqueles materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Bom, e para que a gente usa isso? Para manter a alimentação ou até bebidas em geral a uma baixa temperatura. E um exemplo disso é justamente o isopor. Ok? Partindo para a próxima transmissão de calor, o próximo método de transmissão de calor é a convecção. Convecção é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. E esse bule está sendo aquecido com água dentro, ok? Perceba, você tem setas para cima, setas vermelhas para cima e setas azuis para baixo. Isso significa as correntes de convecção. Bom, então aqui nesse método a nossa missão é a seguinte: relacionar densidade com a temperatura. E de que forma, Robson? Olha só. Imagine que você aumenta a temperatura do bule. O que vai acontecer? As moléculas de água vão ficar mais agitadas. E se elas ficam mais agitadas, elas ficam mais espaçadas. Se elas ficam mais espaçadas, o volume delas tende a aumentar. Então, o volume aumenta. Se você aumenta a temperatura, o volume da água aumenta. E se o volume da água aumenta, a densidade diminui. Beleza, mas se eu quiser fazer o contrário, agora eu quero diminuir a temperatura. O que vai acontecer? Bom, se você diminui a temperatura, você diminui o grau de agitação das moléculas. Elas ficam mais coesas. Então, elas tendem a se agrupar. Então, quando elas se agrupam, o volume delas diminui. E se o volume diminui, a densidade vai aumentar. Beleza, Robson, mas para que serve isso? O que acontece é que o líquido que tem menos densidade fica em cima e o que tem mais densidade fica embaixo. E é o caso que acontece aqui. Então, por isso, forma-se aqui o que a gente chama de correntes de convecção. E um exemplo simples de a gente ver isso é na refrigeração, do nosso dia a dia. Bom, e aqui eu tenho uma geladeira, um clássico exemplo de geladeira, onde o refrigerador ou o congelador está na parte de cima, ok? E você percebe que toda geladeira, em quase todas as geladeiras, esse refrigerador ele vem na parte de cima. Mas por que isso acontece? Bom, correntes de convecção. É para que a refrigeração dentro deste recipiente seja mantida, ok? Então, o ar frio que tem do congelador desce, enquanto que o ar quente que está na parte de baixo sobe.
Então, dentro da geladeira você tem redes de convecção. Então, partindo para a última transmissão de calor, é a radiação ou irradiação, ok? É o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. O melhor exemplo para nós usarmos aqui é o aquecimento do Sol na Terra, ok? Você percebe que entre o Sol e a Terra não existe matéria, existe somente o vácuo. Então, a radiação é o único método de transmissão de calor no qual pode ocorrer no vácuo. Então, aqui eu separei um caso onde nós podemos observar os três métodos de transmissão de calor. Você tem a condução, convecção e radiação. Condução é você segurar ali na panela enquanto ela esquenta, né? E você vai perceber que a panela toda ela tende a aumentar a sua temperatura. E dentro dessa panela você tem água e dentro dessa água, por exemplo, você tem redes de convecção ali. E dessa rede de convecção você tem o líquido de baixo menos denso sobe e o líquido que está em cima mais denso desce e assim sucessivamente. E por último é a radiação que está sendo aqui emitida pelo fogão. Bom, e para encerrar eu peguei dois exercícios simples, conceituais para a gente praticar, ok? Atualmente, os diversos meios de comunicação vêm alertando a população para o perigo que a Terra começou a enfrentar já há algum tempo, o chamado efeito estufa. Tal efeito é devido ao excesso de gás carbônico presente na atmosfera, provocado pelos poluentes dos quais o homem é responsável direto. O aumento de temperatura provocado pelo fenômeno deve-se ao fato de que aí você tem as alternativas. Então você pode pausar o vídeo agora, leia as alternativas, responda e prossiga, ok? Então a resposta dessa questão é a letra A. A atmosfera é transparente à energia radiante e opaca para as ondas de calor. Bom, o que significa transparente para a energia radiante? Energia radiante é aquela que vem do Sol. Ela entra com facilidade na atmosfera, mas para sair é outra coisa, é uma coisa totalmente diferente. Okay? Ela é opaca, isso significa que ela sai, mas sai com dificuldade, ou até mesmo ela fica retida na atmosfera. O último exercício para encerrarmos é o seguinte. Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... Pause o vídeo e tente responder. Pausou? Beleza. Então a resposta dessa questão é a seguinte, é condução e convecção. Por que condução? Porque haverá condução térmica na parede de baixo da panela, ok? E a partir disso irá aquecer a água, que a parte de baixo, então a parte de baixo da água irá aquecer, a densidade irá aumentar, ela vai subir e a parte de cima vai descer por estar mais fria e assim por diante, ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje, simples, conceitual, totalmente conceitual. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e até a próxima.